Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 10 de outubro, continuando então nossa jornada bíblica, chegamos ao capítulo 2, versículo 37 e seguintes dos Atos dos Apóstolos. Que nós possamos hoje então abrir nosso coração para acolher essa palavra que nos convida a uma verdadeira transformação, uma transformação interior que nasce a partir do nosso batismo. Rezemos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída, de discípulos e missionários, em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Então hoje estamos no capítulo 2, versículos 37 a 41. Ao ouvir isso, sentiram-se apunhalados no coração e perguntaram a Pedro e aos outros discípulos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus próprios pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos aqueles que estão longe, aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, Pedro testemunhava e os exortava, dizendo: Salvem-se dessa geração perversa. Os que acolheram a palavra de Pedro foram batizados. E nesse dia uniram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O anúncio provoca respostas. Muita gente começa a crer e mudar de vida. Com o batismo, gesto concreto de aceitação da Boa Nova, a pessoa recebe o dom do Espírito Santo. Mas esse gesto requer a ruptura com a geração perversa. Na época de Lucas, tal ruptura tinha o mesmo valor tanto para os judeus que seguiam a lei mosaica de maneira puramente legalista, quanto para os pagãos, que aceitavam as estruturas assassinas do Império Romano. Foi animadora a resposta ao primeiro discurso. Cerca de 3.000 pessoas se batizaram. Lucas gosta dos números para acentuar a vitória do Espírito sobre o mundo. Hoje, então, meditando esta palavra, nós vemos como que o anúncio, muitas vezes, ele é forte, ele dói, causa reações diversas. Aqueles que não acolhem o anúncio, não acolhem a palavra, mas há também aqueles que se deixam tocar e que se transformam. Então, hoje, nós vimos que o ponto de partida para aqueles que querem participar da comunidade de Jesus, da comunidade dos primeiros discípulos, é o batismo. E o batismo, ele tem de fato uma tríplice função de ruptura. Então, a pessoa precisa romper com as estruturas do mal, com as estruturas do pecado, com a corrupção, romper com todo o mal presente no mundo, né? Como que isso é importante, aquele que aceita a palavra vai viver então de maneira diferente. Ele tem que romper, tem que ter de fato algo ali que muda, né? Que a gente fala conversão, mudar a direção. Então o ponto de partida é uma ruptura. E Lucas convida de fato os judeus a romperem com uma estrutura legalista, convida os pagãos a romper com aquela estrutura de morte, de um sistema político, econômico que matava as pessoas. Rompendo-se, dá-se a libertação. Então,
ruptura, libertação, que vem de fato da conversão. Quando nós rompemos, então nós ficamos libertos daquilo que nos amarrava, daquilo que nos deixava de fato presos, impedidos de seguir adiante. E a terceira dimensão é o compromisso. Quem é liberto se compromete. Então aquelas pessoas vão se comprometer com o reino de Deus, se comprometer com uma vida nova, com uma vida de comunidade, como nós vamos ver no texto seguinte. Então, que nós possamos hoje também meditar sobre a nossa acolhida da palavra de Deus. Já ouvimos muitas e muitas vezes o anúncio. Fomos batizados. Será que o nosso batismo de fato representa uma ruptura, uma libertação, um compromisso? Você tem vivido autenticamente o seu batismo? Todo dia é dia de recomeçar. Se você sente que não está vivendo bem o batismo, que precisa romper com estruturas de morte para se libertar dessas amarras e assumir maiores compromissos, essa é a hora. É a hora de Deus. Que nós possamos então acolhê-la e fazermos de fato uma verdadeira conversão. Como nós falamos desde o início de nossas reflexões, elas têm um objetivo primordial: que cada um se torne melhor a cada dia. E hoje o convite é esse, que você pense como batizado. Você tem vivido autenticamente o seu batismo nessa dimensão de ruptura, libertação e compromisso? Este é o convite para a reflexão deste sábado. Que o Senhor Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe, nos guarde, nos mostre a sua face e tenha de nós misericórdia. Que Ele nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.